Hoje é a última quarta-feira do mês de maio, última ministração nas quartas de amor. Nós falamos bastante sobre esse tema aqui. Na primeira quarta-feira do mês de maio, o pastor Ivair ministrou uma palavra. E ele falou sobre o amor de Deus como um mandamento para nós. Jesus ele deixou para nós que o maior mandamento é que nós amemos ao Senhor acima de todas as coisas. E o título dessa mensagem é Amor é Decisão. Corte rápido que nem Tramontina. Amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor não é vontade, não é desejo. Amor é decisão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que nós vamos ouvir do Senhor hoje. Eu quero ler um texto em Mateus capítulo 22, 34, diz assim: Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Esse texto aqui foi lido pelo pastor Ivair, quando ele ministrou a nós, e muito bem falou sobre essa disputa entre fariseus e saduceus. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Mateus 22, 37, Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Pai, nós precisamos receber do Senhor a revelação dessa palavra, porque senão vai ser inútil ouvirmos, lermos, assistirmos. Mas nós te pedimos, Pai, fala conosco, nós estamos abertos a ouvir o seu recado nesta noite. Trata no nosso coração. Que essa palavra ela possa trazer em nós um incômodo, que ela possa trazer, Senhor, ó Deus, em nós um desafio, que possamos sair daqui desafiados a uma postura, uma mudança de postura, uma mudança de vida, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre amor, não do amor de Deus para conosco, mas do nosso amor para com Deus. Eu coloquei aqui as 3 palavras em grego. Jesus poderia ter dito só assim: amem a Deus de toda a sua vida, amem ao Senhor como um todo. Mas ele quis ser específico, citando coração, alma e mente. Estas 3 palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, ame ao Senhor de todo o seu coração ou de toda a área da sua vida, que traz emoção, sentimento. Jesus estava dizendo, olha, às vezes nós depositamos emoções, sentimentos, vontades, desejo, em tantas outras coisas. Mas deposite isso em Deus, acima de tudo. Jesus ele estava dizendo, olha, ame ao Senhor de toda a sua alma. A alma, a palavra grega é psique, que dá origem à psicologia. E a psicologia entende como psique que somos nós. Nós somos o psique dentro deste corpo. Jesus então estava dizendo, ame a Deus com toda a sua identidade, com toda a sua vida. E ele disse, olha, não ame ao Senhor só por religião, só porque alguém disse para você vir à igreja,
mas ame ao Senhor com toda a sua consciência, com o seu raciocínio, com a sua inteligência. Ame ao Senhor. Eu vou separar essa ministração em 3 partes. Eu quero falar de conceitos. O primeiro conceito que eu quero falar é a diferença entre escolher e decidir. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre comportamento e identidade. E o terceiro ponto, nós vamos falar sobre aquilo que nos afasta do amor do Senhor. Aquilo que impede que o nosso amor chegue até Ele. Escolher e decidir parece ser a mesma coisa, mas tem sentidos diferentes. Essa palavra não é a mesma coisa. Quando eu digo escolher, eu estou falando sobre opções, sobre possibilidades, sobre caminhos. Quando nós falamos, olha, você pode escolher, significa que existem à sua frente vários caminhos. Agora, quando eu decido, a decisão diz que eu assumo um caminho e eu abandono outros caminhos. Eu trouxe uma imagem aqui, eu peguei ela do Google, e quando eu estava estudando e preparando essa mensagem, me veio exatamente essa imagem na mente. Para quem conhece, esse aqui é o anel rodoviário ali na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima, na altura do Olhos d'Água. Quem dirige ou quem já viajou, passou por lá, talvez vai lembrar desse local. E exatamente nesse ponto aqui, quem está subindo a 356, se ele segue direto, ele vai para o Rio de Janeiro, para Nova Lima. Se ele nesse ponto quiser voltar para Belo Horizonte, ele precisa fazer essa alça aqui, passar por baixo e voltar. Por que eu coloquei isso aqui? Eu tinha mais ou menos 1 ano de carteira e eu tinha que ir para o Buritis. Eu subi o anel e aí eu estou vendo, vai ser fácil. Eu não coloquei no GPS, acho que na época nem tinha. E eu estou indo, eu vou subir. Chega lá, eu me encontro e eu faço a volta e eu vou para o Buritis. Só que eu passei direto. E quem conhece esse caminho sabe que o próximo retorno você já vai estar em Nova Lima. Não tem retorno antes. Existe um ponto nesse lugar, que ele é o de tomada de decisão. Naquele ponto você vai escolher os 2 caminhos, você vai decidir, eu vou por esse ou eu vou por aquele. E o caminho que você decidir, ele é antagônico. Ele é totalmente diferente do outro. Se você escolhe entrar à sua direita, você vai para uma cidade, para um outro destino, totalmente diferente de que se você seguisse direto. Por isso que não tem como uma pessoa que decide entre opções andar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Entendeu isso que eu disse? Essa comparação? Escolher não é decidir. Escolher é você saber que tem opções à sua frente. Decidir é assumir um e abandonar os outros. Existem pessoas que não decidem. Escolhem, mas não decidem. Não decidem a sua vida espiritual. Quantas pessoas que lá no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Quantas pessoas que no convívio familiar, ninguém sabe que ele aceitou Jesus. Porque não decidiu, escolheu vir à igreja, escolheu estar no meio, mas não decidiu. Pessoas que não se decidem na vida amorosa, não assumem o parceiro, não assumem a parceira, não assumem a esposa, não assumem o namorado, não assumem a namorada. Não se decide, escolhe, mas não decide. Pessoas que não se decidem na vida profissional,
Eu estou no meu trabalho, mas eu tenho ali só um emprego. Eu não tenho uma profissão, eu estou ali só por conta do dinheiro. Eu estou ali só porque eu tenho boleto para pagar. Mas não se decide sobre o seu futuro profissional, a sua carreira, a sua profissão. Pessoas que não decidem a sua vida adulta. Quantas pessoas nós vemos com a idade, uma idade cronológica, que apontaria para alguém sábio, mas que por conta dos comportamentos, das atitudes, demonstra que é uma pessoa que ainda não cresceu, que ainda não evoluiu. A falta de decisão nos impede de avançar em áreas da nossa vida. Decidir dói, porque decidir requer renúncia de outras possibilidades. Aos homens casados que estão aqui, você tem consciência absoluta de que no dia em que você tomou a mão da sua esposa, se casou com ela, você estava ciente que pelo resto da sua vida, você abriu mão de todas as outras mulheres do mundo, você renunciou todas as outras opções, todas as outras possibilidades, para escolher ter uma única pessoa. Tem gente que, dependendo do time que ele torce, você fala assim: você vestiria a camisa do time adversário? Nunca. Pergunta para um cruzeirense fanático se ele veste a camisa do Atlético. Não. Pergunta para um atleticano se veste a camisa do Cruzeiro. Não. Porque ele assumiu um compromisso e ele decidiu: eu sou assim, eu sou este, é minha identidade. Mas quantas pessoas trocam a esposa, trocam o esposo, trocam o emprego, trocam o filho, a responsabilidade. Decidir dói. Muitas pessoas, então, não decidem, porque decidir é escolher um único caminho e assumir ele para si. Enquanto uma decisão não é tomada, a pessoa mantém a ilusão que ela possui acesso a todos os caminhos. Eu dei o exemplo ali do anel rodoviário, eu quero dar um outro exemplo. Acho que todo mundo aqui conhece lá no centro de BH, a Praça Raul Soares. Se você for pela Pedro II, subir o elevado Helena Greco, você vai entrar na Bias Fortes, e saindo da Bias Fortes, você entra na Praça Raul Soares. Se não me engano, acho que a primeira rua que tem à direita vai ser a Augusto de Lima, Avenida Augusto de Lima, depois a Avenida Amazonas, depois a Avenida Olegário Maciel, depois a Avenida Bias Fortes, depois aí volta de novo as outras avenidas. Uma pessoa que entra ali e começa a rodar, ela tem opções. Eu posso ir por aqui, pela direita, eu posso ir para a Praça da Liberdade, eu posso ir para a Praça da Estação. Ela tem opções. Mas, meu amado, quando a gente entra numa rotatória, é só para a gente canalizar o local que a gente vai e seguir. Mas existem pessoas que estão rodeando essa rotatória da vida e não decide qual rua, qual avenida vai entrar. Porque é melhor eu ter opções. Isso é uma falsa impressão. Eu vivo solteiro porque aí eu tenho uma falsa ilusão que eu posso escolher o amor da minha vida. Eu não assumo uma religião porque eu tenho uma falsa sensação que eu posso que eu posso viver aqui e ali sem me prender a ninguém. Decidir dói. E é uma ilusão falsa. Quando, é redundante, né, falar ilusão falsa, mas é uma ilusão. Quando nós acreditamos que não decidir me dá mais possibilidades.
Não. A neurociência diz que o cérebro nosso, ele tende a evitar perda. O nosso cérebro não quer perder. Por isso que um luto dói tanto. Nosso cérebro não quer perder. E ela também diz que a perda tem um peso maior na nossa mente do que um ganho. Pensa aí agora, alguém chegou e te deu R$100. Você ficou feliz. Opa, eu estava esperando, vou poder sair daqui e comprar alguma coisa para comer hoje à noite. Você sai ali na rua e perde os R$100. Qual que dói mais? Qual que tem mais, dói não, qual que tem mais efeito? Você ter ganhado 100 ou ter perdido 100? A perda, ela dói mais. Então, o nosso cérebro nos leva a não querer tomar decisão. Manter as portas abertas, é o que eu falei ali agora há pouco, com o exemplo da Praça Raul Soares, traz uma ilusão de que nós temos muitas opções. Eu estou vivo, eu tenho muita opção. Eu posso escolher isso, eu posso escolher aquilo outro. Decisões importantes aumentam a carga emocional, cárdia, e cognitiva, de anoia. É o que Jesus disse lá atrás. Ame ao Senhor de todo o seu emocional e ame ao Senhor de toda a sua forma cognitiva. Cognitiva é a maneira com que o nosso cérebro ele recebe e processa a informação. Então, ame ao Senhor de todo o seu coração e ame ao Senhor de toda a sua mente. E isso requer esforço. Não porque a gente vai seguir um caminho, mas porque a gente vai abrir mão de outros. E como eu disse, o nosso cérebro não quer que nós percamos. Ele não quer que nós percamos oportunidades, possibilidades. E isso dói. O segundo ponto que eu disse que eu queria falar aqui nessa ministração é sobre identidade e comportamento. Você já vai entender como isso tudo vai encaixar no primeiro texto que nós acabamos de ler. Comportamento e identidade. Comportamento é aquilo que nós fazemos. Identidade é aquilo que nós somos. Eu posso fingir um comportamento, mas eu não finjo a minha identidade. Por mais atrapalhada que ela seja, eu não consigo fingir a minha identidade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Quem nunca viu uma pegadinha, isso está me vindo na memória agora, quem nunca viu uma pegadinha de uma pessoa fingindo que é cego? E está ali, fingindo que é cego. Para poder ganhar dinheiro, para poder enganar o outro. Isso é um comportamento. Eu posso fingir um comportamento. Mas a partir do momento que uma pessoa ameaça que vai dar nele um soco, ele já se defende, porque a identidade dele não é de cego. Eu não posso fingir a minha, nem eu, nem você, podemos fingir a nossa identidade. Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fizerem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos comportamento. Em teu nome nós expulsamos demônios, comportamento. E em teu nome realizamos muitos milagres. Em teu nome, comportamento. Eu, porém, Jesus dizendo, eu, porém, responderei: nunca conheci a sua identidade. Eu não sei quem você é, eu não reconheço a sua identidade. Olha o que Jesus estava dizendo. Estar na igreja, viver no meio do corpo e andar junto do corpo, não significa necessariamente que nós somos do corpo.
Comportamento é diferente de identidade. Nem todo mundo que andou perto de Jesus aceitou a Jesus, permitiu que Jesus governasse a vida dele. Existem pessoas que estão tão perto, estão tão próximo da pessoa de Cristo, porém com um coração tão longe, tão distante. E o exemplo maior que nós temos na palavra, enquanto o evangelho for apenas comportamento, a pessoa viverá tentando mostrar uma aparência de transformação. Mas quando o evangelho alcança a identidade, o nosso eu, quem somos, a transformação começa a fluir de dentro para fora e o comportamento muda. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um exemplo na Bíblia, um exemplo muito forte, de uma pessoa que andou perto, esteve junto, estava no caminho, mas nunca decidiu. Tinha comportamento, mas não tinha identidade. O exemplo que nós temos de Judas. Ele decidiu não estar junto de Cristo. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Lucas 14, 25 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. Desta forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão. Escolhas, caminhos, possibilidades e decisão. Jesus está dizendo: olha, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o principal. É lógico que ele citou aqui pai, mãe, mas ele não está se resumindo só a isso, tem muita coisa além disso. Jesus está dizendo tudo aquilo que é nosso, que nos impede de chegar até o Senhor. É claro que ele não está falando para o pai abandonar o filho, para o casal se separar, não é isso. Mas ele está dizendo que se tudo aquilo que é do mundo me tirar do convívio, me tirar da presença, me tirar de andar junto dele, tudo aquilo que me tirar é errado, por mais aparência de santidade que tem. E tem muita gente dentro da igreja, trabalhando, fazendo, mas esse serviço tem tirado ela da presença do Senhor. Parece uma ironia, mas não é. Quantas pessoas estão envolvidas com o servir, como Maria, como Marta, desculpa. Estou trabalhando, estou envolvendo, mas o trabalho está me tirando de Jesus. O agir, o servir, está me afastando dele. Lucas 18, 28, Pedro disse a Jesus: deixamos os nossos lares para te seguir. E Jesus vai e responde para ele assim: eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, esposa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, veja isso, receberão neste mundo. Não está falando de vida eterna, não está falando do que vai por vir, está falando aqui do presente. Todos aqueles que escolheram ao Senhor receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior. E no mundo futuro, aí sim está falando da nossa vida, quando Ele voltar ou quando nós partirmos para a glória, terão a vida eterna. Existe um prêmio,
existe uma recompensa para o caminho que leva até o Senhor. Porque às vezes a pessoa pode falar assim: o que eu ganho abrindo mão de todas as minhas possibilidades e escolhendo uma, decidindo por uma? E o próprio Cristo não é igreja, não é irmão, não é colega. O próprio Cristo diz para você e para mim que se nós decidirmos pelo caminho dele, nós seremos cuidados por ele aqui no mundo e também no porvir. Não é só uma promessa futura, é para o agora também. É para nós. Tudo aquilo que nós necessitarmos para caminhar, o Senhor vai prover. O povo precisou de sandália, Deus proveu. O povo precisou de roupa, Deus proveu. O povo precisou de comer, Deus proveu. O povo reclamou porque estava comendo de um sabor só, Deus mandou outro sabor. Estava calor, Deus proveu a sombra. Estava frio, Deus proveu o calor. Neste mundo presente, enquanto nós estivermos caminhando no caminho que leva ao Senhor, o Senhor vai prover na nossa vida. Aquilo que nós precisarmos vai acontecer. Abraão precisava de uma esposa fértil, produtiva, Deus curou. Quando Jesus entrou na cidade e que pediram para ele o imposto, isso fala muito, porque nos dias de hoje, a gente entra no jeitinho brasileiro, no comum. Vamos fazer o gato na água, na luz, na internet. Vamos fazer o gato naquele aparelho de televisão. A gente compra eu já ouvi falar isso, né? Você compra o aparelho numa loja grande, num Carrefour da vida, mas você não está pagando para poder acessar um canal fechado. E não é barato fazer assinatura de canal fechado. Mas aí a gente começa a fazer os jeitinhos. Não, se precisar, Deus vai fazer prover. Jesus estava lá, Jesus e Mateus, vai lá e pesca um peixe, pega um peixe, abre a boca dele, o que tem ali? Dinheiro, que cara que está aí? É de César, então dá para ele, esse dinheiro é dele, eu tenho para dar. Aquilo que nós precisarmos neste mundo, o Senhor vai nos dar. Então, agora eu quero voltar a conexão lá para aquele texto que nós lemos, que o primeiro mandamento é amar a Deus, nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Se amor é decisão, então quem ama, escolhe. E quem escolhe, escolhe Deus. E decide lutar contra tudo aquilo que afasta de Deus. Estar aqui é uma decisão. Por isso que eu disse que foi muito bem empregada a palavra da pastora, que graças a Deus que nós estamos aqui, porque nós decidimos. Nós tínhamos outras possibilidades, nós tínhamos outros caminhos, mas nós decidimos estar aqui. Partindo para o final da ministração, 3 pontos de queda, 3 pontos que nos separa do Senhor. Às vezes a gente acha que pecado é tudo igual, não, e não é. Existe palavra grega e palavra hebraica na Bíblia para distinguir certos tipos de pecado. E eu citei 3 aqui. A Bíblia separa pecado de transgressão e de iniquidade. Êxodo capítulo 34, versículo 6 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou, isso é diante de Moisés, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. 3 palavras
diferentes. Ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Antes de eu continuar, deixa eu falar algo que, às vezes, esse texto é muito mal interpretado. Às vezes, essa palavra, visitar, cadê ela? Visitar, pakad, em hebraico. Essa palavra visitar não significa que Deus castiga as gerações até a terceira e quarta. Mas o sentido dessa palavra é mais assim, Deus observa. Deus, Ele vê. Deus, Ele está vendo que às vezes a iniquidade de um pai para um filho vai passando. Terceira, quarta geração. Filhos que, nós falamos aqui semana passada, né, no domingo pela manhã, na semana passada, não, nessa semana, domingo pela manhã, sobre desentulhar poços. Às vezes relacionamento geracional, que vem passando de pai para filho, de filho para pai. À noite a pastora ministrou sobre essa cura, sobre o bálsamo de Gileade, para nós recebermos esta cura. Vai passando de pai para filho, de pai para filho. Quem aqui nunca viu não é meme, uma imagem, que está a avó xingando a mãe xingando a filha, e a filha, ao invés de xingar a neta, ela para e entrega uma flor, quebrando um ciclo geracional. Eu aprendi assim, meus pais me ensinaram assim, eu vou ensinar os meus filhos assim, e isso vai se perpetuando. Então, o que Deus está dizendo ali, o que Moisés está dizendo, é que Deus, Ele vê isso acontecer, que geralmente 3, 4 gerações se perpetua, mas que Deus guarda a misericórdia dEle até 1000 gerações. Você já parou para pensar nisso? Uma geração, dependendo de onde você lê na Bíblia, uma vai falar que uma geração é de 20 anos, de 40 anos, a mais comum é uma geração de 40 anos. 1000 gerações, dá quantos anos? 40 vezes 1000. Quantos anos que o mundo tem? Quantos anos que existido gente, existido vida? De Jesus para cá a gente tem 2026. Há quem conte que antes de Jesus já tem aí mais ou menos uns 6.000. Os judeus, pelo menos, eles estão no ano, chegando nesse ano. Então, pera lá. Significa que a misericórdia de Deus, ela não vai ter fim. Significa que a misericórdia de Deus visita geração por geração, geração por geração, vai passando de um para o outro. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Por isso que o texto diz que ela se renova a cada manhã na sua e na minha vida. Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O sentido da palavra, e aí eu não vou, me desculpe, minha pronúncia é chata, que significa pecado. O sentido desse texto está mais para errar o alvo. Você já viu quando que, por um descuido, você fez uma coisa, falou mal, maltratou alguém, falou uma palavra mal falada, contou uma mentirinha, fez uma coisa que era errado, mas quando isso vem à sua mente, imediatamente você pensa, poxa vida, foi um acidente. Ninguém que pega o carro sai para poder bater em outro carro, de propósito não, é um acidente, aconteceu. Houve dano? Houve problema? Sim. Houve culpa? Sim. Houve dolo? Talvez sim ou não. Mas houve ali um problema. Mas foi sem intenção ou num momento de distração e de descuido. Esse tipo de erro
ele fere a nossa comunhão com Deus. Mas para isso, 1 João 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro nível de pecado é esse por falta de vigilância, porque errou o alvo, foi sem querer, e às vezes até foi sem querer mesmo. Mas para isso nós temos o pedido de perdão. A segunda categoria, que é a transgressão, e a palavra pecha está mais ligado a ultrapassar limites. O sentido da palavra transgressão é eu avançar. Eu tenho uma linha aqui. Eu sei que daqui para lá eu não posso passar. A transgressão é eu passar, mesmo sabendo que eu não devia passar. E essa é um pecado mais grave, a transgressão é mais grave do que o pecado, porque o pecado é algo por acidente, a transgressão, ela é deliberada. Adão, quando comeu do fruto, ele sabia que não podia, mesmo assim, comeu. Portanto, a transgressão, ela se equipara à rebeldia, ao pecado da rebeldia. Eu sei que eu não posso andar nesse caminho, mas eu decido andar nesse caminho. Eu sei que eu não posso acessar esse e aquele conteúdo, mas eu acesso. Eu sei que eu não posso flertar com esse ou com aquele caminho, mas eu flerto. Eu sei que eu não posso me aproximar desse ou daquele vício, mas eu vou. Isso é transgressão. Saber conscientemente o erro que você está cometendo. E mesmo assim, cometer. E a neurociência, nós falamos isso aqui na semana passada também, no domingo passado. A nossa mente, ela se molda por meio da repetição. Então, se hoje eu avanço, aqui tem uma linha, se eu avanço ela, hoje, eu vou me arrepender, eu vou voltar, mas se amanhã eu olho de novo, deixa eu ir, eu vou um pouquinho mais longe. Deixa eu voltar. Eu vou um pouquinho mais longe. E quanto mais a pessoa vai enveredando naquele caminho, lembra lá da imagem do Olhos d'Água? Só lá em Nova Lima. Mas tem caminho que ele não te dá retorno, opção de retorno. Por isso, meu amado, esteja atento às placas e esteja atento àquele ponto amarelo. Onde existe um ponto de decisão? É aqui. Não decida errado. Não ultrapasse. Naquele momento, decida. Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. E o último, avon, que em hebraico é iniquidade. E ele já vem para identidade destruída. Enquanto o pecado fala de comunhão, transgressão fala de rebeldia, iniquidade fala de natureza. Quantas pessoas perderam a identidade de Cristo? Já não sente dor mais? Já não sente arder mais o coração quando vem à igreja para ouvir uma palavra, ou quando escuta um canto? Quantas pessoas já não sente mais dor, nojo pelo pecado, e vai se amoldando e se afeiçoando, porque foi se repetindo aquele costume, foi se repetindo aquele hábito. Salmo 51, 10, para aqueles que estão nessa etapa da iniquidade, cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito firme. Meu amado, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com você, e ela falou muito comigo antes de eu compartilhar aqui. Deus nos chamou para amar Ele acima de todas as coisas. Nós temos caminhos, nós temos escolhas, mas a decisão é o importante para a nossa vida. Porque é na decisão que eu abro mão de outros caminhos e que eu decido, assumo um único para mim. Na vida nós vamos ter várias oportunidades, várias escolhas. Meu amado, decida o caminho correto. Peça ao Senhor misericórdia e decida corretamente o caminho. E se pecar, nós temos Deus para nos perdoar. Mas não permaneça na prática do pecado, para que um pecado de acidente não vire uma transgressão, e que se não for tratado e se não for curada, vire uma iniquidade e altere a natureza de Cristo.